Olá amigos, tudo bem? Passando rapidinho aqui para dar mais um exemplo para vocês de como ocorre o direito hospitalar preventivo e através dele pode-se evitar judicializações para a sua organização de saúde e também para os profissionais que nela trabalham. Uma das ferramentas utilizadas pelo direito hospitalar preventivo é justamente a formação, a criação dentro da organização de saúde ou dentro de uma clínica de médio e pequeno porte da comissão de farmácia terapêutica. Comissão de farmácia terapêutica é uma ferramenta utilizada pelo direito hospitalar preventivo a fim de que se possa lançar algumas condutas que poderão justamente evitar esses gastos em processos. Né? E qual é o intuito dessa comissão de farmácia terapêutica? Né? A comissão de farmácia terapêutica ela atinge basicamente 8 pressupostos dentro da organização de saúde. E dentro dessa comissão de farmácia terapêutica, composta em geral por uma equipe multiprofissional, mas com liderança do farmacêutico, poderá se realizar a seleção dos medicamentos que serão utilizados nessa instituição. Esse primeiro ponto é muito interessante a gente elucidar, porque a seleção dos medicamentos utilizados numa organização de saúde, ela irá, em primeiro lugar, estabelecer os protocolos para a utilização de medicamentos para determinados tipos de protocolos clínicos. Então eu consigo correlacionar o protocolo clínico medicamentoso com o protocolo clínico da enfermidade, juntando esses dois liames, gerando uma diretriz de tratamento. E isso é muito importante para o hospital, para não se utilizar, para os prescritores não utilizarem medicamentos que não façam parte que estão elencados nessa comissão. Isto poderá evitar, por exemplo, erros de medicação, erros na indicação de tratamentos. Deve-se evitar, se existem terapêuticas elencadas pela comissão de farmácia terapêutica do hospital, ou da sua organização de saúde, ou da sua clínica, se existe protocolo para aquela enfermidade, deve-se fortemente e veementemente negar-se a utilização de medicamentos off-label. Porque embora os medicamentos off-label eles não sejam considerados medicamentos experimentais, porque a prática clínica daquele prescritor e a literatura médico-científica de um modo geral indicam que o uso fora do que preconizado na bula tem efeito para aquela enfermidade, mesmo assim ainda pode-se gerar alguns riscos para o paciente e consequentemente que poderá levar a uma judicialização. Então se a minha comissão de farmácia terapêutica, que é uma das ferramentas do direito médico, do direito hospitalar preventivo, elenca que existem medicamentos que podem ser utilizados para aquela enfermidade, então a política da organização de saúde por meio do compliance e também do gerenciamento de risco deve informar que aquele protocolo para aquela patologia é engessado e o prescritor não poderá exceder ao que fora do listado pela organização. Né? Nós sabemos que a resolução 2217 de 2018, também conhecido como Novo Código de Ética Médica, preconiza que é ato privativo do médico escolher a melhor terapia para o seu paciente. Então é óbvio que, se mesmo assim ele quiser prescrever fora do que está listado pela comissão de farmácia terapêutica, ele poderá, porque é prerrogativa de função. Só que essa prerrogativa de função poderá levar a essas questões de prejuízos ao paciente.
E hoje, a partir de 2017, a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde estabeleceram como fonte maior da saúde mundial a segurança do paciente. Tanto é que a partir de 2013, as organizações de saúde, por força da portaria do Ministério da Saúde e da resolução da diretoria colegiada da Anvisa, determinou a obrigatoriedade da implantação de 2 tipos de departamentos nos hospitais, que também são ferramentas do direito hospitalar preventivo, que são os núcleos de segurança do paciente e os escritórios de qualidade, que vão avaliar a eficácia desses protocolos com relação à segurança do paciente. Uma outra ferramenta utilizada pela Comissão de Farmácia Terapêutica estão relacionadas justamente com ações para a promoção racional de medicamentos. A utilização racional de medicamentos, e aqui eu agradeço a presença do meu amigo Dr. Eduardo Almeida, que sempre acompanha a gente nessas lives surpresas. Ele para tudo que está fazendo para assistir a gente, eu agradeço desde já. Então, a utilização do uso racional de medicamentos para a organização de saúde e para os prescritores, ela é extremamente importante, porque evita-se judicializações. A partir do momento que a minha organização de saúde não estabelece uma política de compliance junto ao prescritor, para que ele utilize a prescrição corretamente, para esse medicamento ser utilizado pelo paciente de uma maneira correta, eu poderei ter sérios problemas. Os pacientes poderão ser vitimados pela falta de informação ou pela utilização irracional desses medicamentos. E quando nós falamos em utilização racional de medicamentos, nós nos referimos não só ao que deve ser prescrito pelo médico, pelo dentista ou eventualmente pelo corpo de enfermagem, que também pode prescrever os medicamentos que constam do rol da Comissão de Farmácia Terapêutica, mas também nos referimos à maneira como este medicamento é administrado pelo corpo de enfermagem e como ele é dispensado pela farmácia para o paciente. Um exemplo, e nada melhor que os exemplos para podermos aprender o que vem a ser essa nova seara jurídica do direito hospitalar preventivo, é você, um paciente acamado. Vamos supor que é um paciente convalescente, fez uma cirurgia de médio porte, encontra-se convalescente, acamado, e ele necessita tomar antibiótico, fazer uma antibiótico-terapia profilática, para se evitar, por exemplo, eventuais infecções hospitalares. Então, eu não posso administrar um antibiótico chamado ceftriaxona via soro, que é aquela corrida infusional, eu administro no soro e o medicamento vai correr a corrida infusional até chegar no interior da veia do paciente. Eu não posso administrar ceftriaxona, por exemplo, em conjunto com um repositor hidroeletrolíticos, que também são utilizados durante a estadia do paciente em estado acamado, que contenham na formulação Ringer lactato ou gluconato de cálcio. Se eu administrar esses 2 medicamentos, o eletrólito e o antibiótico, esse antibiótico formará no interior da veia do paciente precipitados, e esses precipitados de ceftriaxona vão desestabilizar a cascata de coagulação sanguínea. Então, o sangue que estava no estado líquido, por conta da presença desse precipitado de ceftriaxona que se formou por causa dessa administração conjunta com o eletrólito, poderá levar à formação de um êmbolo, que é um coágulo, uma pedrinha. O sangue que estava no estado líquido passa para o estado sólido, e esse coágulo pode chegar ao pulmão, levando o indivíduo a uma embolia pulmonar. Então, às vezes o indivíduo ele entra para fazer uma cirurgia de apêndice, que é considerada pela metodologia e pela literatura médica uma cirurgia relativamente simples e pode evoluir mal por conta dessa utilização irracional dos medicamentos e ele ter uma morte súbita, que essa morte súbita nada mais é do que um êmbolo
que parou no pulmão e a pessoa não consegue mais respirar. Então, nesses casos, é função também do direito hospitalar preventivo, por meio da ferramenta da comissão de farmácia terapêutica, falar para o corpo de enfermagem: olha, corpo de enfermagem, embora o paciente tenha que tomar esses 2 medicamentos, tanto o eletrólito para repor os líquidos que perderam durante a cirurgia, e tanto o antibiótico para prevenir eventuais infecções hospitalares, embora ele precise utilizar esses 2 medicamentos na corrida infusional lá pelo sorinho, não se pode administrar os 2 medicamentos concomitantemente. Deve-se elaborar protocolos de posologias alternados. Uma hora eu administro antibiótico, outra hora eu administro eletrólito, para evitar esse tipo de problema, né? E esta falta e esta utilização irracional do medicamento, neste exemplo que estamos dando, pode concretamente levar a uma judicialização. Aí, um menos avisado poderia perguntar: professor, mas isto é uma espécie de iatrogenia? Está previsto na literatura médica se eu administrar eletrólito concomitantemente com ceftriaxona, pode levar a uma embolia pulmonar, traduzindo-se por uma morte súbita. Sim, é uma iatrogenia. Só que esta iatrogenia, embora sejam eventos adversos, previstos ou não previstos, que constem da literatura médica e mitigam a questão da responsabilidade, nestes casos em específicos, quando tratamos de segurança do paciente, em que o erro de procedimento em saúde pode ser evitado, neste caso, a iatrogenia cai por terra e a jurisprudência tem a visão pacificamente de que aquela iatrogenia se tornou um erro de procedimento em saúde por conta da falta de compliance, por uma falta de orientação no direito hospitalar preventivo, traduzido pela ferramenta da comissão de farmácia terapêutica no compliance, tanto para os prescritores quanto para os administradores dos medicamentos, no caso, o corpo de enfermagem. Uma terceira ferramenta utilizada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica da sua organização de saúde está relacionada à participação desta comissão em pesquisas clínicas. A Comissão de Farmácia Terapêutica, ela faz parte, ou ela está sob o guarda-chuva das CONEPs e CONCEPs. São os conselhos, o Conselho Nacional e os conselhos estaduais de ética em pesquisa, né? É a Comissão de Farmácia e Terapêutica que poderá dar subsídios técnicos por meio dos seus farmacêuticos clínicos, de que aquela pesquisa em específico, sim, ela pode ser realizada, porque embora os efeitos colaterais que aqueles medicamentos poderão ser suportados pelos sujeitos de pesquisa, não levarão-os a óbito. Existem algumas espécies de travas de segurança que podem ser realizadas pela Comissão de Farmácia Terapêutica, como a utilização dos placebos em estudo randomizado duplo cego, que vão dar justamente a garantia da segurança de que aqueles pacientes, aqueles sujeitos de pesquisa não virão a óbito, suportarão, é claro, eventuais efeitos colaterais que constam de bula ou não, né, que serão observados, mas que não gerarão o efeito letal, porque isso é proibido, desde lá do Código de Nuremberg, que isso não é permitido, né? Que o Código de Nuremberg, ele proveio depois daquelas pesquisas acachapantes e aterrorizantes que foram realizadas pelos nazistas na época da Segunda Guerra Mundial. Então, realmente, isso não é permitido e isso também vai evitar a judicialização, né? Um quarto pressuposto utilizado pela Comissão de Farmácia Terapêutica está relacionado com o apoio na elaboração de protocolos terapêuticos, né? Então, eu tenho uma organização de saúde que é especializada em cardiologia, por exemplo.
A organização de saúde na qual eu trabalho ou na qual o direito hospitalar preventivo prestará aquela consultoria é de um hospital que trabalha só com cirurgias cardíacas e pacientes cardiopatas de um modo geral. Então, a comissão de farmácia terapêutica, ela participa em conjunto com o corpo clínico, né, para a elaboração desses protocolos terapêuticos para essas enfermidades em específicos. E onde, então, o direito hospitalar preventivo atuaria nesse item 4, dessa ferramenta da comissão de farmácia terapêutica? Olha, pessoal, principalmente, eu dou sempre esse exemplo de uma organização de saúde com especialidade de cardiologia, que é o que mais ocorre, que mais problemas relacionados à judicialização que nós podemos notar. Os medicamentos utilizados para cardiopatias, no modo geral, são medicamentos que na área da farmácia chamamos de medicamentos de baixo índice terapêutico. O que vem a ser um medicamento de baixo índice terapêutico? É um medicamento em que a dose farmacológica, que é a dose terapêutica, em relação à dose tóxica, que seria a dose letal, essa janela de diferenciação de dose, ela é muito estreita. Então, se eu der um pouquinho de dose a mais para o paciente, eu posso levá-lo a óbito. Um exemplo clássico de medicamentos de baixo índice terapêutico é a digoxina, que é um cardiotônico. Então, devemos orientar os profissionais a respeito de dosagem e de posologia dessas drogas que serão utilizadas para essas terapêuticas em específicos, justamente também primando sempre pela segurança do paciente. Se eu tenho um protocolo bem sedimentado, em parceria com a comissão de farmácia terapêutica, com o corpo clínico, com a visão da farmácia, do direito hospitalar preventivo, olha, pessoal, eu, como direito hospitalar preventivo consultivo, vou prestar consultoria para a comissão de farmácia terapêutica e para o corpo clínico de que essas drogas que vocês estão utilizando para esse tipo de patologia pode gerar danos ao paciente e eventualmente ocasionar dispêndios de indenizações para a nossa organização relacionada a questões judiciais, civil, administrativa e criminal, né? Então, essa é a função do advogado que trabalha com direito hospitalar preventivo. Ele deve... os estudos que são realizados pelo advogado nessa área, eles devem ser mais aprofundados, né, do que questões relacionadas à responsabilidade que sempre vemos no direito médico, de um modo geral, né? Porque, de fato, o advogado ele precisa adentrar as questões da saúde para poder analisar e gerenciar o risco daquela organização. Que caso ele não tenha este conhecimento, porque os advogados não são obrigados a entender, pelo menos no primeiro momento, das questões médicas para realizar esse tipo de consultoria, né? Ele pode se cercar de assistentes técnicos que darão a ele subsídios e esses subsídios serão traduzidos para o direito para que possa realizar esse tipo de consultoria. Isso é fato, né? Para quem não possui formação técnica na área da saúde, nada melhor do que se cercar de assistentes técnicos que possam dar esses subsídios para o advogado exercer o direito hospitalar preventivo. Ok? A quinta ferramenta utilizada pela Comissão de Farmácia Terapêutica dentro do direito hospitalar preventivo está relacionada com as normas para prescrição, dispensação e administração dos medicamentos. Né? Cada tipo de medicamento ele vai ter um regramento específico para cada tipo de prescrição, dispensação e administração. Toda essa questão legislativa relacionada ao medicamento, de fato, o direito do medicamento, deve estar bem estabelecida na minha instituição.
E aqui trago mais um exemplo, e nada melhor do que aprendermos com os exemplos de um fato que pode gerar uma judicialização se o direito hospitalar preventivo não estiver atuante. Em tempos de pandemia, é muito comum, embora não se tenha comprovação científica, mas é hoje, atualmente, o protocolo utilizado pelo Ministério da Saúde. Eu tenho uma prescrição de azitromicina, que é um antibiótico, com um antimalárico, mas empregados para a Covid-19, cloroquina ou hidroxicloroquina. Se o prescritor da minha organização de saúde prescrever em uma mesma receita médica, no mesmo receituário médico, cloroquina ou hidroxicloroquina com azitromicina, ele estará incorrendo em falta administrativa junto ao seu conselho de classe, estará incorrendo também, olha só como é extremamente séria essa questão, estará incorrendo também em tráfico de drogas. Por quê? Porque a azitromicina, ela pertence, por ser um antibiótico, a uma RDC 24, que são medicamentos regrados por uma natureza específica, uma RDC específica da Anvisa. A cloroquina e a hidroxicloroquina são regidas pela medicamentos de uso controlado, que é a portaria 344/98. Então, medicamentos que são regidos pela portaria 344/98, eu não posso prescrever nada que seja em uma receita de um medicamento controlado que não seja medicamento controlado. Então, jamais posso ter numa mesma receita um antibiótico com um medicamento controlado. Isso incorreria tanto em falta administrativa junto ao CRM, que em São Paulo CREMESP, eventualmente CFM, incorreria também em falta criminal por conta de se estar caracterizado o tráfico de drogas, por uma dispensação e uma prescrição equivocada. Então, qual é a função do direito médico preventivo? Então, falar para esses atores, ou como alguns gostam de americanizar tudo, falar para esses players, prescritores, gestores e farmacêuticos, que esse tipo de medicamento, cada um deve ser prescrito em receitas separadas, justamente para não ocorrer essas penalizações para a organização de saúde, para o prescritor e eventualmente para o farmacêutico que dispensar de uma forma equivocada destas, ok? Uma sexta ferramenta utilizada pela Comissão de Farmácia Terapêutica são os estudos de custo e efetividade de utilização de fármacos. Uma organização de saúde, e isso é muito importante principalmente para as instituições públicas, né? Um dos maiores gargalos de gastos de uma organização de saúde está relacionada aos medicamentos. Então, eu devo levar em consideração o custo e efetividade de um determinado medicamento para aquele tipo de patologia, né? Às vezes eu tenho um medicamento mais barato que pode ser utilizado para uma mesma enfermidade, e eu também tenho medicamentos mais caros que podem ser utilizados para a mesma enfermidade. E ocorre que o compliance, por meio do direito hospitalar preventivo, ele deve estar extremamente atuante com relação a esse item 6, no que tange principalmente a manter a questão reputacional da minha organização. Então, a organização de saúde não pode permitir, por exemplo, que um representante de farmácia, que são aqueles famosos propagandistas das indústrias farmacêuticas, aliciem os prescritores, os médicos, a prescreverem aqueles medicamentos de lançamento, que são extremamente caros, em troca de pagamento de congressos, reforma dos seus consultórios particulares, estabelecer metas e ganhos de prêmios pela quantidade daquele medicamento que fora prescrito. Isso tudo deve ser coibido pelo compliance em saúde do direito hospitalar
preventivo, né? Para que a minha organização de saúde tenha a questão reputacional elevada e com isso diminuir os custos no gargalo da farmácia, da compra dos medicamentos. Para que o médico vai prescrever algo tão caro para aquela patologia se eu tenho algo mais barato que já está no rol da comissão de farmácia terapêutica e pode ser aplicado para o mesmo tipo de patologia? E eu afasto essas questões de aliciamento da indústria farmacêutica, justamente primando sempre pelo trabalho ético que não possam corromper os colaboradores que trabalham nessa instituição. E isso também pode ser feito pelo direito hospitalar preventivo. O sétimo item aqui que pode ser trabalhado pela comissão de farmácia terapêutica está relacionado com a interpretação de indicadores epidemiológicos. Vamos supor que eu presto consultoria para um hospital, para uma organização de saúde que tenha diversas especialidades em seu escopo de atividade. Ela atende desde pacientes com problemas para a realização de neurocirurgias, que é extremamente especializado, e também atende a clínica médica, que é os ambulatórios, as doenças mais gerais do dia a dia, né? Então, através do estudo da interpretação de indicadores epidemiológicos, eu posso estabelecer um quadro para compor, por exemplo, a compra e aquisição de materiais, as OPMS, e também dos medicamentos relacionados a taxas epidemiológicas, que é o que chamamos na área farmacêutica de farmacoepidemiologia. Eu não posso entupir o meu hospital de xarope para gripe, por exemplo. Vamos comprar bastante xarope para gripe quando eu estiver, por exemplo, no verão. Eu tenho que fazer isso, que é a tal da curva ABC, tem que fazer isso na época do inverno, né? O hospital ele não vai querer, por exemplo, comprar vacinas para o influenza em épocas de verão, porque sabemos que é no inverno que tudo acontece. Então a sazonalidade, a epidemiologia, a genética, o tipo de especialidade que o meu hospital tem é levado em consideração para a interpretação dos indicadores epidemiológicos. E assim, o advogado no direito hospitalar preventivo, ele atua não só na questão judicial, nesses casos, mas também na questão da gestão hospitalar, né? A questão da administração hospitalar. Olha, se você comprar esses medicamentos fora de época, ou medicamentos que não fazem parte da administração, da especialidade do nosso hospital, isso poderá gerar alguns problemas. Por quê? Se for, por exemplo, um hospital público, né, pode ter interferência do Ministério Público para saber por que você está comprando isso aqui, se isso aqui não está servindo para nada, né? Então, isso pode levar a essas questões até de ordem criminal, né? Com suspeita, por exemplo, de fraude em licitações. Nossa, fizeram uma licitação para comprarmos prótese de cabeça de fêmur, de silicone. Mas aqui nesse hospital a gente não tem nem ortopedia, não tem especialidade de ortopedia. Por que vocês compraram? Então essas questões que são justamente trabalhadas pela interpretação dos indicadores epidemiológicos, ok? E o oitavo item, que também é trabalhado pela Comissão de Farmácia Terapêutica, está relacionado com a elaboração do guia farmacoterapêutico, que é justamente através da Comissão de Farmácia Terapêutica, a minha organização de saúde consegue elencar medicamentos e materiais que serão utilizados por aquela organização de um modo racional, utilizando a farmacoeconomia para trazer economia para o hospital, utilizando a farmacoepidemiologia. E essa elaboração do guia farmacoterapêutico, ela é muito utilizada também pela Comissão de Controle da Infecção Hospitalar. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar estabelece a padronização dos antibióticos utilizados naquela organização de saúde, correlacionando com os protocolos clínicos e para determinados tipos de enfermidade. Eu não posso tentar curar, por exemplo, uma pneumonia nosocomial leve, que é uma pneumonia adquirida por infecção hospitalar leve,
com o antibiótico de última geração, que é o de quarta geração, que nós chamamos, uma vancomicina. É a mesma coisa que eu querer dar um tiro de canhão para matar uma pulguinha. Não, tem que se utilizar os medicamentos de forma correta. E isso também vai evitar, consequentemente, resistência bacteriana no meu ambiente hospitalar. Isso também poderá diminuir os custos do hospital, né? E, consequentemente, vai trazer uma maior segurança para o paciente. E nesse caso, aqui parece que vai virar um jargão. Nada melhor do que os exemplos para evidenciar como funciona o direito hospitalar preventivo. Foi que nosso escritório ele foi contratado por um hospital de categoria B. Não era nem o super top, nem o categoria C, é categoria B. Por quê? Na UTI adulto, eles estavam tendo casos muito recorrentes, desculpa porque alguém me ligou, casos recorrentes de infecção hospitalar, né? E não sabiam o motivo. Eles tinham a comissão de controle de infecção hospitalar, eles tinham a antibiótico terapia do hospital, era toda padronizada, mas não sabiam de onde estava vindo aquela infecção, né? Então fomos contratados, fomos até o local para averiguar, fazer a auditoria do local, da UTI adulto, né? E conseguimos localizar o problema. E eles já tinham sido demandados por, na época, 8 pacientes com o mesmo tipo de infecção, né? Mesmo tipo de infecção. Pacientes que internaram para fazer uma cirurgia de média para leve complexidade e saíram com comorbidades e com sequelas por conta dessas infecções. E através do estudo que nós realizamos, descobrimos que eles não tinham protocolo de limpeza para as cortinas, aquelas cortinas que dividem as baias, né? Eu falei, tá, vocês têm o protocolo de limpeza das cortinas que dividem as baias dos leitos? Não temos, doutor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cultura, né? Vamos fazer uma cultura microbiológica dessas cortinas e ver se tem alguma coisa que é resistente à bactéria ou não. Dito e feito, pessoal. Fizemos a cultura e lá foi identificadas diversas bactérias resistentes a diversos tipos de antibiótico, justamente por uma falta de uma simples gerenciamento de risco de uma limpeza que deveria ter sido feito por meio de um protocolo estabelecido para a limpeza daquelas cortinas para se evitar a criação, né, a proliferação dessas bactérias. Descobrimos o problema, montamos o protocolo de limpeza daquela área, daqueles materiais, daquelas cortinas, né, por meio de esterilização, utilização de domes sanitários e saneantes para eliminar aquelas bactérias e o problema foi resolvido. Então, volto a repetir, o direito hospitalar preventivo ele vai além do direito médico, porque o direito médico ele se atém, claro, às questões médicas, mas tangenciadas pelo direito, né? Responsabilidade civil, administrativa, criminal, né? Processo em si mesmo, né? Agora, o direito médico preventivo, você precisa adentrar realmente as questões médicas para poder prestar um serviço de consultoria preventivo com maior qualidade. E caso você não tenha esse conhecimento da área da saúde, nada melhor do que o seu escritório de advocacia, que se propõe a prestar este tipo de serviço do direito hospitalar preventivo. Seu escritório deve se cercar realmente de assistentes técnicos que possam subsidiar o escritório de advocacia para fazer esse link com as questões da organização de saúde e a ligação também com as pessoas que lá trabalham. Tá bom, pessoal? Eu espero vocês no nosso webinar gratuito, que será realizado no dia 18 deste mês, também conhecido como semana que vem, né? Na terça-feira, das 18h30 às 22 horas. Falaremos sobre compliance na indústria farmacêutica e na saúde. O webinário ele está engessado com esse horário, mas
nada prejudica que adentremos além do horário, porque o Simpla permite até 8 horas de utilização da plataforma, porque tem bastante assunto e esse é uma das disciplinas que a gente vai dar gratuitamente para vocês terem uma ideia. É uma das disciplinas do curso de Direito Hospitalar Preventivo, tá bom? Aí maiores detalhes a gente se conversa lá no dia, tá bom, pessoal? Um beijo, um abraço para quem veio à nossa live surpresa aí, a doutora Giane, também agradeço a doutora Jaqueline. Muito obrigado pela presença de todos aí. Até mais, pessoal.